Fala comigo, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Jorge Muniz. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se é a primeira vez que você passa por aqui, cara, não se acanhe. Puxa uma cadeira, senta, vamos trocar uma ideia, ok? Esse não é um vídeo sensacionalista, não é mais um vídeo sensacionalista. Se você acompanha o meu canal, você vê que eu nunca fiz isso. Nunca botei lá aquele negócio, aquela chamada, o mundo vai acabar amanhã. E quando você vai assistir, não tem nada disso. Não, eu não faço isso. Talvez eu teria mais inscrito se eu fizesse isso. Mas eu nunca fiz e prometo a você que eu nunca farei, cara. Eu tô aqui para falar com seriedade e trocar uma ideia bacana com você, ok? Mas eu quero falar sobre a Terceira Guerra Mundial. É uma realidade? Porque o mundo vive em guerras. E vamos trocar uma ideia sobre isso, cara. Mas antes, se inscreve aí no canal. Se inscreve, curta, compartilha, aciona o sininho. Tudo isso é muito importante, cara. Me ajuda muito a manter o canal em atividade. Falou? Compartilha para que outras pessoas fiquem sabendo sobre esse assunto, que é um assunto sério. Então vamos lá, cara. Terceira Guerra Mundial é uma realidade? Sim, é uma realidade mais do que nunca, cara. Eu gostaria de estar aqui comentando sobre o jogo do Mengão, que ganhou de 5-0, eu acho, no Nova Iguaçu, nem sei. Ou falando de qualquer outra coisa, senão desse assunto. Porque talvez você tenha crescido num mundo como meu filho cresceu, e que não havia uma ameaça de uma terceira guerra mundial ou de o mundo terminar em um holocausto nuclear. Mas a minha geração, nós crescemos sob este medo, cara, sob esse terror, cara, era uma sensação que você que não viveu naquela época jamais vai entender, cara. Havia sempre um sentimento em nós de que a qualquer momento os Estados Unidos e a antiga União Soviética, hoje a Rússia, entrariam em conflito, cara. E as nações do mundo se envolveriam nesse conflito, seria a Terceira Guerra Mundial. Alguém de um dos lados apertaria o maldito botão vermelho e o mundo acabaria em um holocausto nuclear. Isso foi a Guerra Fria, cara, que você talvez não saiba, só vê em filme, mas não sabe o quanto isso era sério, e o quanto isso inclusive aconteceu em países que não tinha nada a ver com esse assunto, como o próprio Brasil. Participou, infelizmente, da Guerra Fria. Cuba foi tomada por Moscou, né? Todo o apoio ali de Moscou, virou um país comunista. E, cara, ali no vizinho dos Estados Unidos, foram tantas coisas que aconteceram nesse período que fizeram com que a humanidade vivesse sob o estigma, cara, ou insígnia do medo, ok? Mas hoje, infelizmente, esse medo retornou. É uma realidade, cara. Enquanto eu estou falando com você, pode acontecer, iniciar o que pode vir a ser a Terceira Guerra Mundial e quem sabe até, cara, um holocausto nuclear. O fim do mundo, pelo menos como conhecemos. Porque se chegarmos a esse nível de conflito, cara, talvez o mundo, a Terra, o planeta que nós conhecemos, nunca mais será como antes. Mas o que está acontecendo, Jorginho? Do que você está falando? Eu estou meio por fora. Cara, assim, eu confesso que eu também estou meio por fora. Por quê? Porque eu tenho escolhido me manter fora disso. Assim como eu tenho escolhido me manter fora de política. Eu me desgastei muito, cara, falando de política, entrando em conflito, brigando com um monte de gente, brigando no bom sentido. Até que eu falei, cara, eu tô focando em coisa errada. E parei de falar de política. E também, cara, tenho me mantido realmente de fora. Mas esse assunto, o que está acontecendo? Acontece que a Rússia, Moscou, resolveu, cara, que vai invadir a Ucrânia. Por que cargas d'água? Eu confesso que eu não sei. E na verdade não tem um motivo muito claro. Nunca teve um motivo muito claro para as guerras. As guerras começam por coisas mais banais possíveis. Mas, infelizmente, a Rússia tem posicionado o seu exército na fronteira da Ucrânia.
e a qualquer momento ela pode invadir a terra do ex-craque Shevchenko. Bom, e os Estados Unidos, cara, como adoram uma treta, também tem posicionado as suas tropas nas mediações. Tanto as suas tropas navais, né, os seus porta-aviões, os seus submarinos, ali dentro do eixo, né, daquela área ali da Europa, né, assim como também por terra, por países amigos, aliados. A OTAN, a União Europeia também, tem pressionado a Rússia para que a Rússia volte atrás, para que Putin, é Putin, né, o atual presidente da Rússia, tá vendo como eu estou desligadão nisso aí? Para que o Putin, ele, cara, volte atrás, retroceda na sua intenção de invadir a Ucrânia. O presidente da França, ele esses dias viajou até Moscou para tentar convencer o presidente da Rússia, cara, que essa seria uma atitude temerária, uma atitude errada, cara. Mas ainda assim, Moscou não acredita em lágrimas, Moscou não quer voltar atrás. E isso faz com que o conflito envolvendo a Rússia, a Ucrânia, os Estados Unidos, a OTAN, né, que compõe ali os países europeus, mais os Estados Unidos, entre em conflito. Isso por si só já seria a Terceira Guerra Mundial. Mas, é claro, meu querido gafanhoto, que não para por aí. Cara, o que acontece? Acontece que a China também está posicionando as suas tropas para invadir Taiwan. Cara, que isso, Jorge? Ela só está esperando que a Rússia dê uma de doido, cara, e invada a Ucrânia, para ela também dar uma de doido e invadir Taiwan. Aí, meu irmão, vai ser um conflito coisa de louco. E acredite, a Coreia do Norte não vai deixar por menos e vai entrar no conflito. Aí, possivelmente, a Coreia do Sul também entre no conflito. Aí, meu irmão, vou falar uma coisa com você, o Japão também vai entrar no conflito. Aí, vou falar uma coisa mais sinistra para você, possivelmente, os países da América do Sul, um bando de gente morto de fome, que não tem nada a ver com os conflitos mundiais, cara. Um monte de presidente deixando o seu povo morrer de fome aqui, cara. Com a educação atrasada, com os hospitais caindo aos pedaços. Sabe o que eles farão? Também vão entrar no conflito. Vão pegar os seus soldados mortos de fome e vão mandar para essa carnificina que será. Aí, cara, só basta que alguém um dia acorde e resolva provar que é mais machão do que todo mundo e apertar o maldito botão vermelho e o mundo sofrer um holocausto nuclear. Isto é uma realidade, cara, cada vez mais próxima. Enquanto eu estou falando com você, pode estourar. Cara, e a maioria das pessoas, cara, aqui no Brasil pelo menos, não estão se dando conta disso. A gente segue as nossas vidas bizonhas, sem saber, cara, o que pode acontecer. Mas, afinal, por que o mundo vive sempre em guerras? Jorginho, por que o mundo está sempre em guerras? Bom, cara, Jesus fala, né, que até o fim seria guerras e rumores de guerras. E desde que Jesus falou isso, o mundo tem vivido de guerras e rumores de guerras. Mas, Jorginho, antes de Jesus falar isso, o mundo já sofria com guerras. Sim, cara. Desde que o mundo é mundo, pelo menos, cara, que o mundo sofre com guerras. Desde que Adão escolheu desobedecer a Deus e se tornou a sua natureza caída, e a descendência de Adão, que somos todos nós, passamos a viver, cara, nessa descendência caída, nessa natureza caída, melhor dizendo, que o mundo tem vivido em guerras. Quando nós olhamos para Jó, capítulo 39, Deus, quando aparece para Jó no redemoinho e troca uma ideia com ele, Deus fala de vários animais no livro de Jó, no capítulo 39. E Deus fala coisas interessantes. Quando você vai ler, você percebe que, na verdade, a única coisa que Deus está falando é sobre os instintos, que esses seres, esses animais, eles vivem e sobrevivem pelo instinto, cara. Eles não sabem nem por que eles fazem isso.
Deus fala, vê como o cavalo é tão altivo, tão orgulhoso na sua força. No entanto, ele não percebe que ele está sendo conduzido pelo cavaleiro para a guerra e para a morte. Né? Deus fala de tantos animais, de tantas coisas sobre o instinto. Cara, o que difere o homem, a humanidade, dos demais animais, sabe o que é? É a razão, cara. É a razão. É a capacidade de saber aquilo que nós fazemos, de pensar, cara, saber que existimos porque pensamos. E o que nos difere a humanidade da bestialidade dos animais é o código moral que Deus colocou nessa razão. E o que acontece, cara, é que quando o homem se afasta de Deus, e a humanidade tem feito isso a cada ano, em alguns momentos nós realmente nos afastamos de Deus e pegamos essa bússola moral, esse código moral e enterramos ele no local mais profundo da psique humana, do nosso consciente, cara. E sabe o que sobra? Sobra bestialidade. E é daí que vem os conflitos, que vem as guerras, cara. E eu não estou falando só de guerras, não. É daí que vem tudo de mal e ruim e de bestial que a humanidade é capaz de produzir, como, por exemplo, a pedofilia, como, por exemplo, o estupro, como, por exemplo, o roubo, como, por exemplo, o assassinato, como, por exemplo, a mentira, como, por exemplo, tomar algo de alguém pela força, como, por exemplo, o marido que, ao invés de amar sua esposa, violenta ela, surra ela, né? como, por exemplo, as drogas, o tráfico, os vícios, tudo de ruim, cara. Tudo de ruim existe quando a humanidade se afasta de Deus, quando a humanidade remove Deus da sua equação. Aí o que sobra? Sobra a bestialidade mais primitiva que a humanidade é capaz de alcançar. E é isso que nós temos visto nesses dias, cara. A bestialidade humana aflorando de uma maneira que as pessoas perderam a capacidade de resolver conflitos através da diplomacia, através do diálogo. Há pouco tempo eu li uma matéria de dois policiais que se desentenderam no portão. Um puxou a arma e matou o outro. Fizeram um faroeste e um puxou a arma e matou o outro. Sabe por quê? Bestialidade, cara. É o homem se afastando de Deus. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais a sua natureza caída, mais a sua natureza bestial, cara, predomina. Então o que nós precisamos nesse momento é orar para que Deus intervenha em nós, para que Deus intervenha na Rússia, na Ucrânia, nos Estados Unidos. Precisamos orar pela humanidade, cara, nesse momento. Eu quero te convocar a tirar períodos de oração pela humanidade, para que esse conflito que está acontecendo entre Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, que daqui a pouco ninguém nem sabe mais porque está brigando, só vai brigar, para que tudo isso seja resolvido pela intervenção de Deus, cara, na mente, no código moral que Ele colocou em todos nós, ok? Espero que você tenha curtido o vídeo. Se curtiu, dê joinha, compartilha. Se discorda, comente. Se tem mais alguma coisa a acrescentar, comente. Se tem algo que você queira me ensinar, comente, cara. Beijo no coração. Paz de Cristo Jesus. Até a próxima.